Olá pessoal, como vocês estão? Vamos começar aqui mais um episódio do nosso bate-papo na LD Imola. E hoje, mais uma vez, eu trouxe para vocês nossa representante do departamento comercial, nossa responsável pelo departamento comercial, a Patrícia Lazzarini. Vocês já conhecem de algum outro episódio que a gente já participou por aí. E, mais uma vez, esse ano, para começar, a gente vai falar sobre um pouco do setor logístico na área hospitalar. Então, acho que mais do que nunca, se você quiser se apresentar novamente para as pessoas, talvez a gente tenha novas pessoas assistindo a gente, então acho que é importante conhecer. Patrícia Lazzarini, você é a nossa responsável pelo setor comercial, né? Isso. Prazer de novo estar aqui, né, Dani? Um maior prazer estar aqui com vocês, tirando as dúvidas de todos. Espero que vocês gostem desse podcast. Como o Dani já falou, eu sou responsável pelo departamento comercial aqui da NV, e dentro do departamento comercial a gente trata tanto da parte de transportes, quanto da parte de licitação, como da parte efetivamente de indústrias e hospitais. Então eu acho que tem muita coisa aqui para a gente poder falar hoje, e já de antemão eu falo que vocês tiverem de dúvidas, eu estou à disposição para sanar a dúvida de vocês. Bom? Muito bom, muito bom. Hoje a gente vai falar sobre as principais demandas, dificuldades e barreiras que podem acontecer dentro da indústria, dentro de um hospital, dentro de um home care, dentro de todas essas áreas que a gente costuma atender, que são barreiras que a gente costuma quebrar no dia a dia. Sim. Mas é importante a gente sempre estar falando que, caso surja uma demanda aí para você, ou que você conhece alguma empresa que possa estar sofrendo algum tipo de insuficiência na parte logística, ou então que pretende fazer uma expansão logística, né? Então é importante a gente já começar perguntando assim, qual que é a principal demanda que um hospital, que uma empresa na área da saúde possa ter em relação à parte logística? Qual é a principal demanda que eles apresentam hoje em dia para a gente? Tá. Bom, eu até agradeço, né, o fato deles precisarem deles terem essa dor, porque senão nós da área logística não precisaríamos estar aqui, né? Mas existem vários fatores aí para essa dor de cada um. E se a gente for falar de uma indústria, são determinadas dificuldades, de um hospital são outras dificuldades, de um home care são outras dificuldades. Então eu vou tentar resumir um pouquinho de cada um deles, tá? Bom, vamos começar pelo hospital, tá, gente? O hospital, vocês sabem que a área útil de dentro de um hospital é extremamente cara. E o hospital, ele hoje está sobrevivendo como? Através do faturamento deles. Diferentemente do passado, onde o hospital ele conseguia ter umas tabelas muito boas, tabelas tanto de particular quanto de convênios, hoje em dia não. Hoje em dia, eu posso dizer que é tudo muito blocado, né? É tudo muito modular, os convênios. E eles não conseguem tirar essa margem daí. Então, o que eles precisam? Eles precisam gerar um aumento de receita. Como que eles podem gerar um aumento de receita? Através de um aumento da área de produtividade para fazer pronto-socorro, ou então de aumentar os ambulatórios, ou fazer uma área específica com determinados, por exemplo, um ultrassom, uma ressonância, e para isso eles precisam de área útil. Se eles diminuírem a quantidade de material de dentro dos hospitais e passarem isso para um operador logístico, eles conseguem ter essa área útil. Então, essa é uma das questões de um hospital, entre outras tantas, como, por exemplo, uma rastreabilidade. Então, um hospital ele precisa efetivamente entender da compra dele até a entrega no consumidor final, que no caso seria o paciente. Então, ele precisa ter essa rastreabilidade até a ponta. É importante que você disse sobre a rastreabilidade, porque eu acho que é interessante também dizer que uma rede de hospitais tenha mais de uma unidade, às vezes concentra a sua área logística em um hospital só. Exato. E aí tem essa questão da rastreabilidade. Isso mesmo, Dani. Então, bem em relação a isso também, existem sim rede de hospitais, né? E essas redes, elas precisam, além do espaço, como eu já falei, eles precisam ter um espaço único, onde eles entendam qual é o estoque deles central, para que eles possam ter as demandas de compra sobre esse espaço central. Eles precisam reduzir as pontas, então todas as unidades hospitalares deles com uma cobertura de estoque bem menor, para que você não tenha evasão, para que não tenha avaria desses produtos, digamos assim, na ponta. E você precisa ter o quê? Um transporte adequado. Por quê? Muitos hospitais, o core é o quê? É atender os pacientes. Aliás, o core do hospitalar é atender o paciente da melhor forma possível. Eles não estão preocupados, por exemplo, com transporte, com veículos, com armazenagem sim, mas com transporte não.
E aí, quando a gente fala de uma entrega em tempo hábil dentro de uma unidade hospitalar, isso também é representado por um operador logístico. Então, por exemplo, nós temos clientes aqui que é entrega de zero. Então, eu tenho um fornecedor que nos entrega e eu tenho, hoje, a gente tem que fazer todo o recebimento do produto e entrega para as minhas unidades hospitalares. E isso, se for feito, se for internalizado por essa rede de hospitais, talvez você não consiga ter essa resposta. E é importante que a gente atende a demanda diária do hospital, né? Mesmo que... Exato. Como eu falei, é de zero. Então, eles fazem o pedido de manhã e eu entrego até a noite exatamente o que essas unidades hospitalares precisam. Até porque, como eu falei, a cobertura de estoque é muito reduzida. Então, veja, eles conseguem, inclusive, melhorar a compra deles. Por quê? Eu tenho um local único, onde eles vão estar observando, eles vão fazer a compra em cima daquele estoque que tiver naquele local único, e eu vou ter, nas unidades, uma cobertura de estoque pequena, então eu não vou ter muito dinheiro parado nas pontas. Tá? Então, isso tudo é muito... Controle também de data de lote, de data de vencimento. De lota, exato. Apesar de ter o ERP do hospital e alguns ERPs, sim, eles fazem esse controle. Quando a gente fala de um operador logístico, eu tenho um WMS, que é o controle de gestão de estoque, que é diferente de um ERP de um hospital, de novo, que o core é o atendimento ao paciente. Então, você tem as prescrições, você tem o beira-leito, você tem o intra-hospitalar, e nem sempre o foco desse ERP é a gestão de estoque. Então, quando a gente fala de um operador logístico que tem esse sistema WMS, o controle é muito maior, né? Ele é muito mais específico, por quê? O foco de um operador logístico é o controle de estoque. Então, tem uma série de relatórios, tem, inclusive, eu posso dizer até de uma IA, de relatórios específicos que vão mostrar anteceder o problema. Então, ao invés de eu ter um sistema que vai detectar aquele problema depois que aconteceu, dentro de um WMS eu consigo anteceder o problema para mitigar as questões hospitalares. Então, para um hospital terceirizar o serviço logístico, quer dizer que ele vai gastar menos energia com um processo que é complexo, com um processo que tem que ser pautado no dia a dia mesmo. Então, o hospital ele acaba administrando o que ele precisa realmente administrar, que é a saúde dos seus pacientes. Exatamente, é isso. O foco do hospital é esse e é com isso que eles têm que se tirar uma grande dor de cabeça de dentro do hospital. Do hospital, com certeza. Bom, a gente falou só de hospital, né? Mas aí, já fazendo esse link do hospital, e óbvio que o hospital é uma das operações mais críticas que a gente tem, eu posso dizer que nós temos o home care, que é tão ou mais crítico que os hospitais, tá? E aí, a necessidade deles precisarem de um operador logístico é outra. Por quê? Se você tiver uma falta de um produto dentro de um hospital em uma determinada farmácia, você vai poder pegar em outra farmácia, dentro daquele hospital. Então, está dentro da mesma localidade. Quando a gente fala de um home care, eles também trabalham com receita. Eles também precisam de um faturamento maior. Então, quanto mais pacientes aquele home care tiver, melhor. Mas a gente também vai enfrentar aquele problema dos convênios que eu falei e daquelas tabelas fechadas, tá? Então, de que forma que o home care ele sobrevive? Com compras boas negociações de compra, com a rastreabilidade do estoque e principalmente com a rastreabilidade do estoque na ponta. Só que quando eu digo ponta, eu estou dizendo a ponta dentro de uma região metropolitana, dentro de um interior de São Paulo. Então, ao ponto que num hospital eu tenho tudo dentro da mesma localização, no home care eu tenho um paciente em Araraquara, mas eu tenho um paciente em Guarulhos e eu tenho um paciente, por exemplo, em Campinas. E aí, óbvio que eu não consigo fazer as trocas de cada um desses pacientes. E qual é o maior problema de home care? É que quando eu envio este material para a ponta, a pessoa que está recebendo, que provavelmente é um cooperado, né, não é nem um colaborador daquele home care, normalmente ele é um cooperado, ele vai dizer que aquele produto ou não chegou, ou não foi enviado. Então, é algo que ele vai ter problema com o convênio, porque ele vai ter que administrar e vai pedir novamente aquele material. Ok, o que o operador logístico consegue fazer? Ele consegue rastrear
aquele produto. Então, ele consegue, no caso aqui da RV, nós filmamos na hora da separação do home care, para que na hora do abastecimento desse carro, da expedição desse carro que vai para aquele paciente, com a quantidade de volumes daquele paciente. Ou seja, quando lá na ponta, lá em Araraquara, o pessoal fala que não recebeu, eu consigo provar que eu enviei. Lógico que a partir daí é uma tratativa entre home care e convênio, mas que nós conseguimos provar que o produto foi enviado e se ali no paciente está tendo uma avaria ou um desvio daquele produto enviado, aí já não é um problema nosso. Mas a gente consegue provar que foi enviado. Que foi enviado exatamente o que foi solicitado para aquele paciente. Exato. Então essa é a dor do home care. Então, ela é tão crítica ou mais que o hospital por causa dessa questão da diversificação de localidades, né? Da capilaridade. Exato. E por fim a indústria, né? Por fim a indústria, não menos importante, mas aí é outro olhar. A dificuldade de uma indústria, por exemplo, é macro, né? Enquanto a gente está falando de fracionados, de itens fracionados, a indústria não. Aí eu falo de volumetria. Então, digamos, nós temos alguns clientes que estão partindo, algumas indústrias que estão partindo com um olhar para outro nicho de mercado. Então, indústrias que não faziam, por exemplo, produtos oncológicos e que agora a fábrica conseguiu autorização para trabalhar com produtos oncológicos. E eles não têm uma estrutura de armazenagem desses produtos pela questão da estabilidade deles, da temperatura, até pela questão da volumetria, porque a fábrica não estava capacitada para estar armazenando aquele tipo de volumetria, e isso tudo a gente fornece dentro do nosso armazém. Então eu vou ter todo o seguro para isso, eu vou ter toda uma questão de umidade, de controle de umidade para isso, de controle de temperatura para isso. Então é um outro olhar. Outra questão da indústria também é que nem sempre a indústria tem transporte próprio. Então, ela procura por transportadoras aqui no mercado, né, que possam fazer a entrega dos seus produtos e para que eles sejam entregues com a estabilidade que é necessária. E que sigam hoje a nova RDC, que é a 430, que já foi modificada, essa RDC de 2020, ela já teve umas outras modificações, mas o que isso diz? Diz que o transportador ele tem que estar adequado dentro das normativas para a entrega daquele medicamento, ou daquela IFA, que é do insumo farmacêutico, né? E aí nós também contribuímos para essa questão de transporte. Então, hoje nós somos muito procurados na indústria, não só pela armazenagem, mas também pelo transporte. É interessante, acho que para a indústria, se a gente for pensar, que eles podem entregar um grande lote, um grande volume aqui para a gente, e nós fazemos a separação, talvez, dependendo da demanda da indústria, a gente separa diretamente para os clientes dele, né? Então a gente pode entregar diretamente no próprio hospital, diretamente, numa própria farmácia, alguma coisa do tipo. Então a parte de preocupação de fazer uma separação para você entregar em vários pontos é basicamente a mesma, digamos assim. É basicamente a mesma. Tem um ponto aí principal na questão da indústria. Existem redes grandes de drogarias que só aceitam a entrada nos seus CDs, né? Então essas redes compram da indústria, a indústria está com o operador logístico, tá? Só que essas redes, elas só autorizam a entrada se o operador logístico, se ou a indústria ou o operador logístico estiver de acordo com as normas estabelecidas. Então, isso é outro motivo de várias indústrias, de nichos completamente diferentes de mercado, nichos odontológicos, produtos importados, até o cannabis. Hoje nós somos muito procurados com a questão do cannabis, mas porque a gente tem toda essa documentação necessária. A questão da Anvisa, seja de toda a documentação de armazenagem, de transporte, AFIS, a questão da responsabilidade técnica. Então, todas as documentações necessárias nós temos. Então, nós somos muito procurados, inclusive por indústrias que estão importando os produtos, que precisam ter toda essa documentação aqui para armazenagem. E aí, eles armazenando na RV, obviamente que eles utilizam toda essa documentação. Então, é interessante a gente pensar que, por mais que existam demandas diferentes de uma indústria, de um hospital, de um home care, no funil da coisa toda, da operação toda, eles acabam se encontrando em algum momento. Exato.
Na verdade, o funil da coisa é o quê? É a rastreabilidade, é fazer uma entrega seguro, é ter uma quantidade menor de perda, entende? Então, tudo acaba em custo, né? Tudo acaba em custo. Então, quanto mais produtividade você tiver, seja no hospital, seja na indústria, quanto menos perda você tiver e quanto mais controle você tiver, na verdade, a necessidade deles é a mesma. Então, eu acredito que a gente possa cravar um ponto aqui que é deixar a indústria ser expert no que ela faz, que é produzir. É isso. O hospital cuidar do paciente. O home care, que é cuidar do paciente mais na casa dele, exato. E o operador logístico que faça toda essa logística para todos eles. É isso aí. Eu acho que essa é uma grande barreira que tem que ser quebrada, né? E isso você falou uma coisa muito importante. Existe ainda uma barreira muito grande, e vou dizer, principalmente na área hospitalar, e aí eu incluo o home care, tá? É importante você ter colocado isso. Na indústria, não. Na indústria, a logística é algo que já está inserido faz muitos anos, né? Até porque com essa diversidade que tem dentro do nosso Brasil, se as indústrias não tivessem operadores logísticos, eles não conseguiriam internalizar isso, a não ser que fosse uma indústria muito capacitada. Então, isso já estava meio que intrínseco na indústria há muito tempo. Quando a gente fala de um hospital, e aí, de novo, as barreiras, nós temos inúmeras, tá? Que seria a questão de cada hospital é único, cada rede hospitalar é única, com as suas particularidades, com as suas customizações, com as suas certificações. E quando eles olham para, eu vou terceirizar esse serviço, será que aquele cara, aquele operador logístico lá na ponta, ele consegue customizar esses processos? Ele consegue passar pela minha certificação, que hoje são certificações pesadíssimas, tá? Nós temos várias, inúmeras dentro do hospital. E quando um operador logístico ele trabalha com um hospital, ele passa por essa auditoria como se fosse o hospital. Ele faz parte do hospital, ele é um braço. Então, essa é a dor. Outra coisa que eles são extremamente conservadores. Então, eu estou comprando meu produto. Ainda nós temos hospitais, eu digo não redes, mas hospitais que pensam assim, eu compro tudo e eu vou deixar tudo que eu compro no outro local? Então isso é uma grande insegurança ainda por parte dos hospitais. Então são certas barreiras que ainda nós temos que cruzar, né? Com relação a isso. E é claro, como quebrar essas barreiras, mas eu acho que é a relação de comunicação, né? A gente até estava pensando nesse ponto, né? Eu acho que uma questão de entendimento da necessidade em relação ao que a gente pode oferecer, né? É isso. Eu acho que a principal quebra desse paradigma é sim uma boa comunicação. E quando eu falo de uma boa comunicação, é uma comunicação transparente. Que eles entendam que o operador logístico, por exemplo, a RV, é extremamente customizável. Então, eu tenho para o meu cliente X hospitalar uma forma de atuação, de processo diferente de outro, porque os processos são diferentes. Os cadastros dos produtos são diferentes, né? Cada cliente é único e cada um tem a sua particularidade. Então, primeira coisa, comunicação. Mostrar que você pode sim customizar os processos de acordo com a demanda de cada um, que você tem sistema para isso, que você tem tecnologia para isso, né? E quando você mostra tudo isso para o cliente, mostra que sim, existem dificuldades lá na ponta, né? Quando eu digo do cliente final, que é aquele cliente final que está lá na enfermaria, que está lá, vão existir diferenças. Por quê? Porque o produto não está mais lá. Quer dizer, está uma quantidade, mas a maior parte está dentro do operador logístico. Então, quando existe esse olhar, essa transparência de que eu posso resolver o teu problema na hora, eu tenho dentro dos meus contratos, só para todo mundo entender, eu tenho entregas em até 3 horas. Tá? Importantíssimo eles entenderem que quando eu estou em stock out, e aí para todo mundo que nos ouve, stock out é quando eu tenho a falta de um determinado produto para aquele hospital. Ele comprou e ele vai receber tipo 3, 4 horas da tarde do fornecedor. Eu consigo entregar isso no mesmo dia. Entende? Dentro de toda uma customização, de ter a rastreabilidade, de ter aquele produto armazenado, mas entregar para o meu cliente aquela quantidade necessária para aquele dia.
Então, quando eu sou transparente, eu mostro isso, quando eu sou flexível dentro das minhas atuações, quando eu sou customizável, eu consigo quebrar essas barreiras. Customizável e inteligente também, Inteligente, exatamente. Aliás, eu não consigo customizar sem uma inteligência por trás, né? E de verdade, a gente aprende muito com os nossos clientes, porque cada vez que entra um cliente novo com uma demanda nova, isso para nós não é uma dor, isso para nós é um aprendizado, porque a gente vai correr atrás do que fazer para absorver aquela necessidade daquele cliente. Superando desafios, superando expectativas sempre. 2025 cheio de desafios que a gente vai superar. Ótimo. E já aproveitando, como é que a gente pode prever para 2025, né? Vai ser um ano não podia faltar desafiador, essa pergunta, né? Não poderia, né? O nosso primeiro podcast do ano, então... Sim. Nossa, que orgulho! O primeiro podcast do ano. Agora eu fiquei muito orgulhosa. Bom, 2025 a gente sabe como é que está a questão política e econômica do país e essa questão do dólar, que eu já falei muito sobre isso, né, Dani? Inclusive nas nossas redes sociais, já fiz muitas matérias com relação a isso, do que é bom e do que é ruim com essa questão aí do dólar. E eu vejo que tem a questão da demanda do e-commerce que vai aumentar muito. Tem uma questão hospitalar que também vai aumentar muito, porque com essa questão do dólar, tudo que eles conseguirem comprar mais barato, eles vão precisar ter um local para armazenar isso, então eles vão absorver aquela oportunidade de compra. A indústria, a mesma coisa, com os insumos farmacêuticos, que eu tenho muitos insumos que são importados, então quando eles conseguem comprar isso num valor bom, eles precisam armazenar isso com toda uma estrutura. Então eu tenho certeza que essa questão aí dessa capilaridade com esses problemas todos que a gente vem tendo diante do mercado, diante da economia atual, vão ser favoráveis para o operador logístico, lógico, desde que ele tenha todas as suas regulamentações, que é o caso da RV. Mas eu acho que isso vai ser extremamente benéfico para a gente. E outra coisa, quando a gente fala de e-commerce, tá? Uma coisa muito importante, eu acredito que vai ter uma demanda muito grande. E quem que ganha de quem nessa história, né? Eles ganham, não é pelo preço, tá, pessoal? Por incrível que pareça. Lógico que todo mundo vai procurar o mais barato, mas hoje, com essa geração Z, com tudo que existe aí no mercado, quem entrega mais rápido é quem ganha. Exatamente. E você entrega mais rápido como? Se você tiver uma capilaridade dentro do teu serviço com SLA 0. Então, se eu tiver vários pontos de entrega, então, eu tenho ponto na capital, eu tenho ponto no interior, eu tenho ponto em outros estados, eu consigo atender esse meu cliente de uma forma muito mais rápida. Ele pode ser um pouco mais caro? Ele pode, mas eu consigo te entregar de zero. Entende? Então, eu acho que realmente esse 2025 vai ser muito benéfico. Vai ser muito benéfico, eu acho que desafiador. Mas muito como a gente desafiador. não tem dificuldade nenhuma em enfrentar um desafio, né, Patrícia? A gente está sempre disponível A gente não tem dificuldade, como eu falei, a gente aprende, mas os desafios estão aí pra gente abraçar. Justamente para ação quebrando barreiras. É isso. Acho que a gente pode dizer que vai ser um ano de quebrar barreira, quebrar paradigmas, deixar mais a nossa impressão de que um bom operador logístico funciona para uma indústria, funciona para um hospital, funciona para um home care. Funciona do micro ao macro, como eu já disse no início. E assim, o pessoal, mas é um operador logístico, a gente vai procurar, é muito caro. Isso tem que, esse estigma, ele tem que ser tirado, tá? Por quê? Porque um operador logístico, ele vai absorver processos, ele vai absorver demandas, ele vai absorver mão de obras que vocês deixariam de ter, por exemplo, espaços, né? Deixariam de ter na indústria, deixariam de pagar isso na indústria, pagar isso no home care e pagar isso no hospital. Então, esse estigma, ele tem que ser tirado. Você vai deixar de ter esses gastos para ter o gasto com o operador logístico, só que é algo que é intangível, porque você vai ganhar muito mais. Você vai ganhar na acuracidade, você vai ganhar em ter menos desvio, você vai ganhar em fazer compras melhores, porque você vai entender aonde que está o seu estoque, vai conseguir fazer essa estoque versus demanda. Então, esse estigma realmente, quem está nos ouvindo, venham conversar com a RV. Entendam que eu não preciso ser gigante, ser uma rede de hospital, ser um hospital gigante, ser uma indústria. Não, nós estamos abertos a conversar para qualquer tipo de cliente. Existe demanda, existe preço para qualquer tipo de cliente. O que precisa fazer é essa conta.
quanto vai deixar de dispêndio e quanto você vai ter de qualidade, melhoria de processo, melhoria de entrega. E a gente faz esse estudo também para o cliente. Fazemos também, exatamente. Um momento de empate, um momento que o cliente possa começar a ganhar mesmo com essa E isso é primordial até, para que eles entendam, é factível a gente fazer? E isso é provado que sim. E aí fica... Mas é importante que eles entendam, quebrar a barreira de vou procurar. A gente tem os nossos canais, aí a gente tem os nossos blogs, o nosso site. Procurem, é isso que eu falo para vocês. É importante procurar. Não vai doer para ninguém. Vou fazer um orçamento. Vou entender o que o operador logístico pode me trazer. É isso, eu acho que é essa. Se eu tenho que deixar uma mensagem no primeiro podcast de 2025, não precisa ter medo, né? Vamos ver quanto é. Vamos ver o que vai me trazer de benefício. Eu acho que é isso. Muito bom. Acredito que acho que a gente conversou bastante coisa aqui hoje. São diversos pontos que a gente pode elaborar mais, mas como você mesmo disse, a gente tem diversos conteúdos, diversas matérias que a gente já participou, muitos textos, muitas informações que a gente tem no nosso blog, nas nossas redes sociais. Dá uma acompanhada lá na gente. E se você quiser também tirar alguma dúvida, a Patrícia aqui está super disponível e habilitada, muito competente no que faz. Então a gente tem essa expertise, né? Para resolver, para te responder e para solucionar a sua necessidade. Venham nos visitar, eu posso visitar vocês. A RV está aberta a conversar, principalmente conversar, comunicação. Comunicação, essa é a chave do negócio, comunicação. É isso. E é isso, pessoal. Para esse podcast, eu acho que a gente falou bastante coisa. Vamos encerrar por aqui. Nosso tempo já está meio escasso. Mas quer deixar um recado pro pessoal aí, Patrícia, pra gente... Eu acho que o recado já dei, né? Venham nos procurar, venham entender o que um operador logístico pode fazer, venham entender que às vezes a necessidade que vocês estão aí fazendo pode ser feita sim por um operador logístico, de uma forma até melhor, porque é o nosso core, entender de que forma entregar as melhores soluções. A gente tem toda uma infraestrutura de tecnologia que também vai ajudar a entender esse mercado. Então, assim, por mais que vocês tenham qualquer ideia, por mais maluca que seja, de inovação, eu tenho meu hospital, eu tenho a minha indústria, eu quero ser mais competitivo no mercado, procure a RV. Tente entender se a gente pode, junto com vocês, alcançar a perspectiva, a demanda que vocês estão querendo atingir até dezembro de 2025. Essa aí é a minha... Muito bom. É a minha chamada. Ótimo. Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Qualquer dúvida que você tiver, pode mandar pra gente. Acompanhe nossas redes sociais, aí fica por dentro de todas as novidades. Tá já? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Patrícia. Imagina, até a próxima, pessoal. Obrigada, pessoal. Espero vocês.